a gente vai dar início ao assunto da aula de hoje. O assunto da aula de hoje é relações entre ângulos formados por retas paralelas intersectadas por uma reta transversal. A gente vai ter algumas informações aí. Retas paralelas cortadas por uma reta transversal. O que são retas paralelas? São aquelas que não se interceptam em nenhum ponto. Então, elas não se encontram em nenhum ponto. Elas não vão ter nenhum ponto em comum. Uma reta é transversal à outra se ambas atravessam apenas um ponto em comum, tá? Então, as retas paralelas, elas não têm ponto em comum. E já uma reta transversal é exatamente quando ambas apresentam apenas um ponto em comum. Ao traçarmos duas retas R e S, tal que R e S são paralelas, então, ó, nesse caso aí, vou desenhar aqui para vocês as retas paralelas. Elas não se encontram, elas não têm nenhum ponto em comum. É a reta R e a reta S. E também uma reta transversal T que intercepta R e S. Então, ó, essa reta transversal, ela vai encontrar em um único ponto a reta S e a reta R. Essa reta transversal aí é a reta T. Na imagem, ó, aí que no momento que essa reta transversal, ela corta essas duas retas paralelas, haverá a formação de 8 ângulos. Na imagem a seguir, identificamos esses ângulos por A, B, C, D, E, F, G, H. Então, ó, são formados aí 8 ângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ele denominou A, B, C e D, E, F, G e H. Certo? Então, a gente formou aí esses 8 ângulos. Observe, se você cortar os ângulos formados pelas retas S e T exatamente em cima e colocá-los exatamente em cima dos ângulos formados pelas retas R e S, observará que elas são exatamente iguais. Nesse caso, ele vai fazer o quê? É como se ele pegasse esses ângulos formados aqui pela reta S e T e colocasse sobre os ângulos formados pela reta R e T. Vai fazer esse exemplo aí no slide, ó. Eu peguei, ó, os ângulos formados pela reta S e a reta T. Eles vão vir, ó, em cima dos ângulos formados por R e T. E a gente vai observar que eles são exatamente iguais, ó. Eles correspondem exatamente iguais ali. Classificamos os ângulos da seguinte maneira. Entre as retas paralelas, nesse espaçozinho aqui, ó, entre as retas paralelas, está dentro desse espacinho aqui das retas paralelas, vamos chamar de ângulos internos, certo? E caso contrário, ele esteja nessas partes externas das retas, iremos chamar de ângulos externos. Os ângulos externos estão na faixa azul, na imagem aí para vocês. Esses ângulos externos são esses ângulos que estão nas faixas azul, enquanto os ângulos internos estão nessa faixa amarela. Se dois ângulos estão à direita ou ambos estão à esquerda da reta T, dizemos que esses ângulos são colaterais. E se está um ao lado
alternados, um está do lado direito e o outro está do lado esquerdo, dizemos que eles são alternos. Sabendo que os ângulos formados pelas retas R e T são iguais aos ângulos formados pelas retas S e T, podemos afirmar que os pares de ângulos abaixos são correspondentes. Então, eu estou dizendo o quê? O ângulo A, quando eu coloco ali as retas, os ângulos formados pelas retas S e T, quando eu coloco o ângulo A, ele corresponde exatamente ao ângulo E. O ângulo B, ele vai corresponder exatamente ao ângulo D. O ângulo E vai corresponder ao ângulo G. E o ângulo F vai corresponder ao ângulo H. Então, isso quer dizer que eles têm medidas iguais. Então, a gente vai ver que esses ângulos têm medidas iguais. Aí, mais uma vez, aí ele coloca que as medidas são iguais. Então, se A é igual a C, ele vai ser também igual a E e a G. E se B é igual a D, ele também vai ser igual a F e a H. Aí temos aí a relação sobre... Com isso, a gente vai identificar aí que esses ângulos que estão ali lado a lado, juntos eles formam um ângulo de meia volta. Então, eles vão ser... A soma deles tem que ser igual a 180. E esses ângulos que estão aí destacados em vermelhos e azuis, quer dizer que eles são opostos ao vértice. Quando eles são opostos ao vértice, quer dizer que eles têm medidas iguais também. Tá? Então, se esses ângulos são opostos pelo vértice, eles têm medidas iguais. Então, eu posso dizer aí que A, que está em vermelho, é igual a C, e o E, que está em vermelho, também é igual a G. Ângulos correspondentes. Como a gente falou lá no começo, eles correspondem à mesma posição. O A corresponde a E, o B corresponde a F, o C corresponde a G e o D, no caso, corresponde a H. Vejam que eles estão em cores iguais. Eles são correspondentes, eles correspondem à mesma medida. Ângulos alternos. Veja aí, eles estão em lados diferentes. Alternos aí, o D, ele é alterno com o C. Então, um está à esquerda e o outro está à direita, que também acontece no exemplo de baixo com o ângulo E e F. Então, a gente chama de ângulos alternos. Lembrando que se eles estão em cores iguais, quer dizer que eles têm a mesma medida. Alternos externos. Eles estão externos, certo? E alternam os lados. Um está à direita e outro está à esquerda. E veja que eles estão em cores iguais, então quer dizer que eles também correspondem à mesma medida. E temos aí os ângulos colaterais. Eles estão do mesmo lado. O C e o F, eles estão do mesmo lado, certo? Direito. E são colaterais internos. Ok? Temos aí um exemplo. Observando os ângulos entre as retas paralelas e a reta transversal, determine os ângulos indicados na figura. Então, ele dá aí... Vou só aproveitar aqui e dar esse exemplo. Ele dá aí essas medidas, Ele diz que esse aqui é igual a 120 e ele quer saber o valor desse ângulo X e desse ângulo Y. Então, o que é que eu vou observar aqui? Se eu pegasse esse ângulo, feito a gente fez lá no exemplo do slide, e sobrepor ele aqui em cima, a gente vai perceber que esse ângulo aqui, tá? Vou chamar de ângulo I. Ele corresponde a esse mesmo ângulo de 120. Eles são correspondentes. Se eles são correspondentes, quer dizer que eles têm a mesma medida. Então, eu posso dizer que ele é igual a 120.
20. Então, se eles são correspondentes, eles são iguais. Com isso, eu posso descobrir o valor de x e de y. Porque, ó, esse ângulo, junto com esse aqui, forma um ângulo de meia volta, que é o ângulo de 180. Então, eu posso dizer que 120 mais x é igual a 180. X vai ser igual a 180 menos 120. Então, x vai ser igual a 60. Então, achei aqui o valor de x. Eu posso descobrir y lembrando daquela propriedade que me diz que os ângulos opostos pelos vértices são iguais. O vértice é exatamente aqui, ó. E esse ângulo de 120, ele é oposto a y. Então, se eles são ângulos opostos pelo vértice, quer dizer que eles são iguais. Então, através dessa propriedade, eu já posso afirmar que y é igual a 120. Porém, se você não conseguir identificar isso, não lembrar dessa propriedade, eu posso lembrar também, ó, que se x é 60, esse x junto com esse y forma um ângulo de meia volta. Se forma um ângulo de meia volta, é igual a 180. Então, você vai lá, ó, x mais y tem que ser igual a 180. Se x é 60, 60 mais y é igual a 180. Então, eu posso dizer que y é igual a 180 menos 60. Logo, y vai ser igual a 180 menos 60, 120. Tá vendo, ó? Que é exatamente isso. Se você não lembrar da propriedade onde você pode, através da propriedade, já afirmar que y é igual a 120, porque eles são opostos pelos vértices, então você vai lá e faz dessa maneira. X junto com y forma um ângulo de meia volta. Então, eu posso dizer que x mais y é igual a 180. Vou resolver lá, como a gente vem resolvendo já desde a outra aula, e identificar esses valores. Vocês vão ter aí mais 2 exemplos que vocês vão resolver também em casa, observando essas propriedades, voltando lá no conteúdo, vendo as propriedades que foram ditas, e vou deixar para vocês tentarem responder, tá? Tem aí na imagem, você vai achar o valor de x e de y. Então, tentem observar quais são os ângulos que correspondem, quais são os ângulos que são opostos pelo vértice. Se ele é oposto pelo vértice, ele vai ser iguais. Se eles são correspondentes, eles também vão ter a mesma medida. Então, tente identificar. Tem valores aí que podem ser achados através só das propriedades. Não precisa nem fazer o cálculo, se você conseguir identificar qual é a propriedade aí. A mesma coisa no terceiro exemplo, certo? Então, fiquem em casa, se cuidem, estudem, assistam os vídeos novamente, se você tiver alguma dúvida. Revejam aí os vídeos, refaçam os exercícios, certo? Até a próxima semana.